Olá, eu sou Nara Sade, psicóloga organizacional do trabalho, e vim aqui hoje falar um pouco sobre comunicação organizacional em momentos de crise. Ou seja, como que a gente vai se comunicar com os nossos colaboradores em momentos de crise. E nós estamos em meio a uma crise mundial. Então, acredito que seja muito interessante que a gente tenha esse tipo de informação. Porque geralmente as empresas, elas não são muito efetivas, elas não conseguem passar uma comunicação muito clara, muito precisa e que gere uma tranquilidade nos funcionários. Por quê? Porque a nossa primeira reação diante da crise geralmente é o pânico, a negação, a briga para segurar recursos para a gente conseguir passar pela crise. Isso é natural que aconteça. Porém, existem várias pessoas envolvidas que precisam de um suporte, de uma palavra para entender o que está se passando e para conseguir se tranquilizar diante desse momento. Bom, para falar um pouco sobre isso, eu trouxe 4 principais elementos da comunicação em momento de crise. Quais são esses 4 principais elementos? O primeiro elemento é a velocidade. A comunicação ela deve acontecer de forma rápida. Iniciou-se a crise, a empresa já tem que formalmente se comunicar com seus colaboradores. Para que não haja burburinho, para que não haja nenhum tipo de fofoca, que isso vai só piorar o ambiente e diminuir a própria saúde no ambiente de trabalho, né? E as entregas também. Bom, então o primeiro elemento seria a velocidade. O segundo elemento é a acurácia. É importante que as informações sejam precisas. Todas as informações passadas pela empresa devem ser precisas. Não, é muito ruim que a gente dissemine informações erradas. Nessa era da fake news, é muito importante que a gente verifique se essas informações que estão sendo passadas são precisas. O terceiro elemento é a empatia. O dirigente da empresa, os gestores, geralmente eles se prendem muito numa comunicação técnica, numa comunicação profissional neste momento. E isso é um erro, porque as pessoas esperam por empatia. Elas querem que a comunicação abranja todos os sentimentos, que a reconheça como ser humano e entenda o que ela está passando naquele momento. Então, empatia é um elemento extremamente importante. E por último, mas não menos importante, temos a transparência como um elemento necessário na comunicação em momento de crise. A transparência é não parecer que eu estou escondendo nenhum tipo de informação. Isso não ajuda na hora de tentar pacificar esse ambiente de trabalho. Então, os 4 elementos importantes da comunicação no momento da crise são a velocidade, a acurácia, a empatia e a transparência. Todos esses elementos eles são utilizados nos diferentes momentos da crise. E eu dividiria estes momentos da crise em 5 diferentes momentos. Nós temos a pré-crise, que é antes de tudo começar a acontecer, antes da gente saber que tinha um vírus aí se espalhando com uma mortalidade alta, estava todo mundo bem feliz. O início da crise é quando a gente começa a entender que aquilo vai nos afetar, as coisas começam a acontecer. Depois a gente tem a manutenção da crise, que é o período crítico. Por fim, a gente tem a fase de resolução, que é quando a gente consegue resolver mesmo os problemas e passar pela crise. E por fim, a avaliação, que são momentos de avaliar se está dando tudo certo, se a gente não está correndo risco de passar por essa crise novamente. E o porquê que eu trouxe esses diferentes momentos de crise, né, para a gente discutir? Porque a comunicação, os elementos, eles são diferentes em cada momento da crise. E as próprias informações devem ser diferentes. Por exemplo, numa fase de início de crise, é ok que os dirigentes digam o seguinte: olha, pessoal, a gente não sabe
como a gente vai reagir a isso, a gente ainda não tem muita noção do que vai acontecer, a gente ainda está levantando informações, a gente ainda está estudando para entender como isso vai nos afetar. Ok, está no início. Porém, na fase de manutenção, os colaboradores já esperam que outra resposta seja dada. Por exemplo, o que a gente está fazendo para superar essa crise? Quais são as ações que nós estamos tomando para superar essa crise? Na prática, o que a gente vai fazer efetivamente? Então é importante a gente entender que em cada momento exige um tipo de comunicação. Uma outra falha que eu vejo é que na fase de resolução, em que o problema já está sendo superado, a gente explora pouco essa comunicação com os funcionários e a gente deve explorá-la mais. Porque é importante a gente dizer: olha só como a gente conseguiu enfrentar e superar essa crise. O que a gente fez que foi efetivo, que foi importante para superar essa crise. Até porque em momentos de crise o que a gente pode levar de mais importante é o aprendizado. Então fica como lições aprendidas do que a gente conseguiu implantar e ver que foi bem sucedido, né, dentro das organizações. Bom, para finalizar, eu acho muito importante eu colocar para vocês por que essa comunicação deve ser planejada, a comunicação com os funcionários. Porque quando a gente age para superar a crise, isso é operacionalização de estratégias. Mas quando a gente se comunica com eles, a gente está administrando percepções, sentimentos de muitas pessoas que estão ali trabalhando conosco na nossa empresa. E é importante que a gente consiga passar um cenário real, porém também colocar um senso de eficácia, mostrar para eles que se a gente conseguir colocar todas as estratégias, implantar todas as estratégias, colocá-las em prática, a gente vai ter bons resultados. Então, deixo para vocês aí essa dica, espero que vocês utilizem, porque os nossos colaboradores são nossos grandes parceiros para a gente conseguir atingir os resultados que a gente espera, mesmo em momentos tão adversos como estes. Um grande abraço!